O que o homem tem pensado nos últimos milênios? O que você tem pensado? Nós pensamos? Ou são pensamentos alheios que nos conduzem? Nós fazemos tudo o que queremos? Você é quem gostaria de ser? Qual a sua missão aqui na Terra? Será que você está aqui somente para comer, trabalhar, reproduzir-se e morrer? Veio aqui para sofrer em um mundo de caos, sem saber seu real destino, ou veio para escrever o próprio destino? Estamos entrando em uma nova era. Velhas concepções já não atendem mais às suas necessidades. Precisamos de conceitos reais, elevados, de acordo com este novo momento, com o futuro que haveremos de construir juntos, baseados no conhecimento, não em dogmas ou verdades pré-estabelecidas. Somos seres inquietos, insatisfeitos com o mundo atual, construtores e servidores de uma nova humanidade, que vamos criando dentro de nós mesmos. Precisamos aprender a pensar diferente por meio do conhecimento de si mesmo, do Criador e do Universo. E para pensar diferente, é preciso conhecer as ferramentas que temos dentro. E ferramenta é o que não falta dentro dessa maravilhosa máquina chamada ser humano. Se você tem mais perguntas do que respostas, não fique fora dessa. Entre de corpo, alma e espírito nessa nova era, a era da evolução consciente. Logosofia, a ciência da vida. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa roda de conversa. Eu sou a Cecília e junto com o Gustavo e a Fernanda, nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre a convivência consigo mesmo, seguindo o nosso título, Enfim Sós, como posso aproveitar a convivência comigo mesmo? Nós somos estudantes de Logosofia e tudo que vamos falar aqui para vocês hoje é o que nós temos aprendido e experimentado em nossas vidas ao investigar essa ciência. Mas vocês devem estar aí se perguntando, o que é conviver consigo mesmo? Onde é que isso acontece? Por que eu preciso ou deveria realizar isso? Durante a nossa conversa, nós vamos tentar responder um pouquinho dessas perguntas, trazendo alguns conceitos que a gente considera importantes, como de pensamentos, de mundo interno, de mente, entre outros. E ao final, nós vamos trazer algumas técnicas que nos ajudam a realizar essa convivência com nós mesmos na prática. Durante o nosso dia a dia, a gente convive com muitas pessoas diferentes e vamos aprendendo aquelas características positivas que elas têm, as negativas também, e aprendendo também a lidar com essas características. Quanto mais convivemos com alguém, mais vamos conhecendo sobre essa pessoa. Então, por que não fazermos isso com nós mesmos? Será que se fizéssemos, teríamos resultados também na nossa convivência com os demais? Essas perguntas me inquietam muito também, Ceci. E para eu começar a responder um pouco, um conceito que eu venho tentando entender bastante é esse de conhecimento de si mesmo, sabe? E para entender mais sobre esse conceito do conhecimento de si mesmo, eu faço uma relação com como que a gente veio conhecendo esse próprio mundo físico que a gente vive, né? O universo que a gente vive. Então, como que a gente conheceu tudo que está presente aqui no planeta Terra, né? Como que a gente veio a conhecer os outros planetas, ou até mesmo esse mundo microscópico que a gente vem conhecendo cada vez um pouco mais. E eu vejo como que foi um processo assim, longo de estudo, de experimentação, de compreensão de certas coisas, até a gente conseguir entender todos esses processos que movem esses elementos que nos rodeiam no mundo físico. E no mundo interno, eu acho que é uma coisa que a gente tem que realizar semelhante, sabe? Tem vários elementos nesse nosso mundo interno que dizem respeito a essa convivência comigo mesmo. São as coisas que eu vou conviver que estão dentro de mim. E para conhecer elas, eu tenho que fazer um processo semelhante, um processo de estudo, de experimentação, de compreensão, para poder conhecer essas coisas que me rodeiam e então, depois de conhecê-las, saber como que realmente eu vou conviver, né? Quais que eu quero conviver, quais que eu não quero. Tem uma frase do autor da Logosofia que me chama muita atenção, que ele diz que a gente acredita comumente, apesar de não ser verdade, que para nos encontrar basta se olhar no espelho. E eu acho que resume um pouco isso, né? Na verdade, não basta se olhar no espelho de forma física, assim, né? Agora a gente tem que olhar
realmente para esse interno, para esse nosso mundo interno, o que diz respeito à nossa própria convivência, as causas das coisas que acontecem na nossa própria mente, esse que diz respeito a esse mundo interno mesmo, para poder viver realmente nessa convivência comigo mesmo. Esse mundo interno realmente tem muito a ser explorado. E eu compreendo que uma das partes que a gente convive bastante ao conviver com nós mesmos dentro desse mundo interno é a nossa mente. E que tem uma imagem que o autor da logosofia faz que me ajuda a compreender um pouco melhor do funcionamento dessa mente e da importância que ela tem, que é a imagem da casa mental. Assim como na nossa casa física nós temos os moradores, na nossa casa mental também, mas no caso dela são os nossos pensamentos. De acordo com a logosofia, os pensamentos são entidades autônomas. São forças que atuam no nosso interno e que, por serem autônomas, têm vontades próprias. Ao longo da nossa conversa, nós vamos contar algumas experiências que conseguimos comprovar essa vontade própria desses pensamentos. Mas então, dentre desses moradores, existem aqueles que nós mesmos criamos, então diante de alguma necessidade ou estímulo, e também tem aqueles que vêm de outras casas mentais, são os nossos importados. Tem os pensamentos positivos, que são nossos aliados rumo aos nossos objetivos, e também tem os negativos, que são exatamente o oposto. Muitas vezes eles são obsessivos, eles querem ser entendidos naquele momento e nos atrapalham a alcançar esses mesmos objetivos. E com toda essa diversidade de pensamentos moradores, né, na nossa casa mental, muitas vezes o nosso ambiente interno fica meio conturbado, porque esses pensamentos, por eles estarem desgovernados ali dentro, eles acabam lutando entre si para ver quem é que vai dominar essa casa e se manifestar no nosso mundo externo, né? Por meio da nossa conduta, de nossas palavras, até mesmo da nossa fisionomia. Mas então, o que eu preciso fazer para retomar a ordem dessa casa mental? Eu compreendo que eu preciso conviver comigo mesma. Eu preciso conhecer esses moradores que estão ali dentro e ir conseguindo aos poucos, ao pensar e ao observar, definir quais aqueles que eu gosto que estejam ali, que são úteis, que me ajudam, quais novos que eu quero criar, que eu quero colocar ali dentro da minha casa, e quais aqueles que eu quero retirar, porque eles não me ajudam, né, e eles precisam sair dali. Então, aos poucos, eu também vou começando a observar mais quem é que eu estou deixando entrar dentro dessa minha casa mental. Que assim como na minha casa física, eu cuido para que os visitantes que eu deixo entrar dentro dela estejam de acordo com o ambiente que eu quero ali dentro, então que é um ambiente agradável, confortável, tranquilo, organizado, alegre, o mesmo vale para essa minha casa mental. Então eu vou observando mais esses pensamentos, assim como conhecendo melhor os que já estão dentro de mim, para que eles também estejam de acordo com esse ambiente. E é convivendo comigo mesmo que eu vou conseguindo retirar aquele antigo caos que existia, né, de pensamentos desgovernados e estabelecendo aos poucos a tão desejada paz interna. Com essa imagem que você trouxe, eu lembrei de uma situação que eu venho vivendo aqui muito nesses últimos dias, e é muito relacionado com esse momento que a gente está vivendo, né, de isolamento social, de quarentena. Comecei a perceber como que algumas pessoas começaram a tomar providências para substituir algumas coisas que são necessidades e que ficaram mais difíceis da gente conseguir. Então, por exemplo, aqui perto da minha casa, uma coisa que ficou muito comum foram aqueles carros que vendem diversas coisas, né? Tem o carro do pão, tem o carro do bolo, tem o carro do ovo. E esse carro do ovo, principalmente, ele vem alterando um pouco assim, o meu dia a dia, sabe? Eu continuo fazendo alguns projetos em casa, né, relacionados com a faculdade e outras coisas, e eu comecei a perceber como que, quando eu estava focado neles e esse carro aparecia, o som, a musiquinha dele ali já começava a despertar em mim aqueles pensamentos de irritabilidade e intolerância, sabe? E começou a me atrapalhar mesmo, interrompia o que eu estava realizando ali no momento, começava a dominar todo esse espaço mental, nessa minha casa mental, e eu perdi um tempo bom para conseguir retornar tudo ao que eu estava fazendo, né? Muitas vezes não conseguia até o carro ir embora, e ele ficava aqui um tempo grande, né? E aí eu fiquei pensando por quê? Por que isso estava acontecendo? Qual era a causa mesmo? Será que essa causa estava externa? A causa estava lá no carro do ovo? Ou essa causa estava em outro lugar? E aí eu comecei a chegar à conclusão de que essa causa, na verdade, estava no meu interno, né? Esses próprios pensamentos de irritabilidade e intolerância, eles eram as causas.
Tanto que em várias outras situações os mesmos pensamentos também atuavam, em discussões ou então no trânsito, os mesmos pensamentos eles estavam atuando. E eles eram despertados por esse estímulo externo, mas a causa mesmo real estava ali, nesses dois pensamentos que estavam dentro dessa minha casa mental. E aí começar a perceber isso mudou um pouco o meu campo de ação, sabe? Em vez de eu buscar agora alguma coisa para eu fazer no externo, alguma coisa para eu fazer relacionada à presença do carro de ovo, eu comecei a buscar alguma coisa que dava para eu fazer internamente com esses pensamentos. E aí só de observar eles, perceber qual que era o dano que eles estavam trazendo para o meu dia a dia mesmo, eles pegavam um tempo do meu dia, vamos dizer assim, grande para eu poder voltar para tudo que eu estava realizando. Só de perceber isso eu já tinha um pouco mais de domínio deles, né? Dava uma liberdade um pouco maior para mim poder buscar estratégias, porque eu não dependia mais do externo. Eu só dependia do que estava dentro de mim para poder mudar essa situação que eu estava vivendo. Me dava mais liberdade para eu poder seguir com o meu dia a dia, até para seguir com os objetivos de vida que eu estava e que eu estou cultivando nesse momento. Então, percebo como que só de observar essa casa mental e saber quais são esses pensamentos que estão atuando lá, eu posso tentar alterar alguns, às vezes adicionar alguns novos, para eu poder continuar sempre caminhando com os meus objetivos em mente, né, e não me deixando distrair por esses pensamentos. Eu também tenho observado esses mesmos pensamentos, né, de intolerância, de impaciência, numa experiência que eu tenho vivido aqui em casa, né? Que nessa quarentena, como a maior parte do meu tempo eu passo dentro da minha casa, minha convivência com os meus familiares se intensificou bastante. Imagino que deve ser a realidade de muitos aí também. E eu tinha me feito o propósito no início desse ano de conviver melhor com meu irmão. Olha aí que boa oportunidade para fazer isso, né? Mas eu comecei a reparar que, em muitos momentos que eu estava junto dele, atuavam em mim esses pensamentos de intolerância, de impaciência, de irritabilidade, e que não condiziam com esse propósito que eu tinha me feito. E eu comprovei também que eles tinham vontade própria dentro de mim, porque eles acabavam atuando antes que eu me desse conta e depois só ficava aquela sensação de que não tinha sido bom, né? Um desentendimento nunca é bom, e que eu precisava mudar aquilo. E aí, esse elemento de que eu preciso mudar dentro de mim, né, os meus próprios pensamentos, foi muito importante, que o Gustavo já manifestou. Então eu passei a procurar mesmo atuar em cima desses pensamentos e retomar o meu domínio sobre eles. E um elemento que vem me ajudando, que é um pouco diferente que o Gustavo trouxe, é de lembrar que dentro desse mundo interno meu também existe um sistema sensível. E que quando eu consigo unir aos meus sentimentos os meus objetivos, eu consigo manter eles em mente também e retomar o domínio dos pensamentos que me atrapalham a cumprir com esses objetivos. Então o que eu venho fazendo é toda vez que eu estou junto do meu irmão, eu me recordo dos sentimentos que eu tenho por ele, de gratidão, de afeto, de amizade. E isso me ajuda a recordar do propósito, que eu quero conviver melhor com ele, e de conseguir segurar esses pensamentos de intolerância dentro de mim para que eles não atuem. E é convivendo comigo mesma que eu consigo fazer essa mudança, né? Controlar esses pensamentos, além de conseguir observar eles atuando dentro de mim. E aí isso me fez recordar daquela pergunta que eu fiz no início da nossa conversa. Será que a convivência que eu tenho comigo mesma tem alguma relação com a que eu tenho com os demais? E eu compreendo que sim. Então, ao cultivar esses sentimentos e buscar controlar esses pensamentos, a minha convivência com meu irmão mudou por eu estar convivendo mais comigo mesma. E o mesmo vale para várias outras pessoas que estão ao meu redor. Então, enquanto eu continuar fazendo esse esforço de conviver comigo mesma, de cultivar sentimentos, cultivar outros pensamentos e ir retirando alguns dessa minha casa mental, eu vou ir mudando a convivência que eu tenho com os outros também. E é dessa forma que eu vou aproveitar essa convivência que eu tenho comigo mesma. Cecília, você estava trazendo sobre a experiência com o seu irmão e eu recordei muito do meu irmão. Ele também é mais novo e a gente também tem convivido bastante durante a quarentena. E eu vejo assim que as experiências com os familiares, elas podem tomar dois caminhos diferentes, né? A gente pode enxergar esses pensamentos negativos e frear tudo aquilo de negativo que está na nossa mente e evitar o desentendimento. Ou então a gente pode ignorar esses pensamentos ou até mesmo nem mesmo ver
esses pensamentos dentro da gente e permitir que o desentendimento aconteça ou até mesmo provocar o desentendimento, né? E a partir de toda essa reflexão, algo que tem se tornado uma compreensão na minha vida é que para eu conviver comigo mesma não basta eu estar sozinha. Estar sozinha é uma parte da minha convivência comigo, mas não é o todo. Para eu conviver comigo mesma, eu preciso ampliar todos esses pensamentos positivos que eu tenho e observar os negativos para eu poder retirar eles da minha casa mental. Eu vejo dessa forma porque na convivência externa, quando a gente conhece alguém, a gente conhece as características positivas e a gente tem que valorizar, e a gente vê o negativo também e tem que aprender a conviver. Então, se acontece dessa forma no externo, por que aconteceria de forma diferente no mundo interno, né? E outra coisa que me chama muita atenção é o como. Como que eu vou saber se esse pensamento é positivo, se esse pensamento é negativo? E eu vejo que a partir do momento que a gente sabe quem a gente quer ser, quais são os nossos objetivos, a gente consegue ver nitidamente aquilo que é positivo e aquilo que é negativo para alcançar aquele objetivo. Então isso é algo que eu tenho feito bastante. Sobre esse como, né, Fernanda, eu fico pensando muito também. Como que a gente consegue perceber quais são os pensamentos que estão ali nessa casa mental em cada momento, né? E como que eu posso saber se ele é positivo ou se ele é negativo? E aí, pensando em algumas técnicas que a gente pode utilizar, eu lembrei de uma, que é a técnica da anotação. É na verdade uma técnica que é muito utilizada, tem em vários campos científicos, né? É uma técnica de acompanhamento de novas descobertas, é uma técnica para acompanhamento de experimentos científicos mesmo, para registro, né? Dessas experiências. E aí no campo da ciência logosófica não ia ser diferente, né? Mas o que a gente anota é um pouco diferente. Na verdade, a gente anota esses elementos internos, né? Dentre eles, os próprios pensamentos. E aí eu comecei a perceber como que, fazendo isso, a gente consegue observar um fluxo que se forma desses pensamentos nessa casa mental durante o dia. É um fluxo, vamos dizer assim, que pode ser até constante, né, ao longo dos dias, e ele é um pouco determinado pelo que a gente acaba fazendo ao longo do dia também. E aí, relacionado com isso, há pouco tempo eu comecei a perceber uma mudança nesse fluxo, né, já que o meu dia a dia e o de quase todo mundo foi bastante alterado, né? Então comecei a perceber como que alguns pensamentos iam sumindo, desaparecendo, enquanto outros iam ganhando mais força. Por exemplo, antes eu tinha vários estudos para realizar com atividades para a faculdade, tinha reuniões com orientadores e professores com data marcada. Isso já trazia automaticamente para minha casa mental vários pensamentos relacionados a esse campo, né? Que me encaminhavam para esses objetivos acadêmicos e profissionais da vida. Tinha também meus horários de academia, né? Então tinha várias outras coisas no dia que chamavam outros tipos de pensamento. E aí que foram diminuindo a presença deles na minha casa mental, né? E ao mesmo tempo foi aumentando outros tipos de pensamento. Comecei a perceber como que alguns pensamentos de caráter mais negativo, assim, que me levavam a perceber só essa parte mais negativa desse momento conturbado que a gente está vivendo realmente, né? Então, comecei a perceber como que esse fluxo vinha mudando, e a anotação começou a me ajudar a perceber isso realmente, e aí poder começar a experimentar, fazer algumas mudanças nesse fluxo, né? Tentar mudar alguma coisa ali. E aí uma mudança que eu venho tentando fazer, que é uma técnica que a logosofia também apresenta, é a instituição de um pensamento, né? A criação de um pensamento novo, que é o pensamento que chama pensamento autoridade. Esse pensamento, ele é um pensamento que deve representar o objetivo de vida nosso, né? O nosso maior objetivo de vida. E aí, dessa forma, ele vai reger os outros pensamentos na casa, né? Ele é como se fosse, talvez, o gerente dessa casa mental, regendo esses outros pensamentos que estavam lá, controlando um pouco esses pensamentos que estavam lá, ajudando a gente a controlar eles. E como que eu faço, então, para resumir em um pensamento esse objetivo de vida? Para mim, esse é o pensamento do aperfeiçoamento, né? Porque esse sendo o pensamento do aperfeiçoamento, ele vai cobrar de todos os outros pensamentos dentro dessa minha casa mental, que eles me guiem em direção a isso também. E eu estando me dirigindo, eu estando caminhando ao aperfeiçoamento, né, a ser melhor, eu vou estar caminhando em direção aos meus objetivos de vida nos mais diversos campos da vida. Então, essa é uma técnica que a logosofia apresenta para tentar realizar essa mudança, e eu vejo como que ela colabora muito nessa convivência comigo mesmo.
Sobre essas técnicas que você falou, Gustavo, eu tenho vivido várias experiências aplicando elas no meu dia a dia. Eu vejo que na quarentena eu utilizei bastante delas e ainda estou utilizando. Mas uma experiência que me chamou muita atenção foi que quando a gente entrou em quarentena, me surgiu uma grande ansiedade. E ela estava me incomodando bastante e tal. E eu resolvi analisar em que momentos que ela aparecia, com muita atenção. E eu percebi que ela estava aparecendo justamente nos momentos que eu estava assistindo uma aula ou fazendo uma atividade física, alguma coisa nesse sentido. E aí, toda vez que ela se manifestava, eu via a característica dela e eu resolvi dar um nome para ela. Eu nomeei ela de pensamento de pressa. Então, todas as vezes que eu estava começando uma atividade, que eu ansiava para que ela tivesse logo que acabar, eu escrevia pensamento de pressa. E aí, isso me ajudou bastante, tem me ajudado, porque eu comecei a dominar mais esse pensamento. Comecei a ver suas características, enxergar ele de uma forma diferente. E principalmente nos momentos que ele realmente tinha uma brecha para aparecer. Essa experiência, ela mostrou a importância da anotação para mim, porque eu consigo enxergar tudo que está acontecendo dentro de mim. Agora, outra experiência também que eu tenho vivido, que eu acredito que todos vocês também estejam vivendo, é a experiência do celular. Toda vez que eu tô assim mais tranquila, que eu vejo que eu tô numa paz interna mesmo, uma tranquilidade, e eu pego no celular, eu consigo perceber que todo o meu estado interno ele se modifica. Outros pensamentos negativos vêm para dentro de mim que não estavam ali antes de eu pegar o celular. E eu vejo que isso não é legal, porque isso não está passando por uma seleção. Eu estou fazendo com que aqueles pensamentos entrem dentro de mim sem nem mesmo enxergar eles, analisar se eu quero, se eu não quero. E isso não é legal. Então, eu acho que é algo que eu tenho tentado me propor, é de realmente fazer essa análise do que está dentro de mim, do que eu quero, o que eu posso trazer para dentro de mim, o que eu não posso trazer, que eu não acho que é legal, que não condiz com os meus objetivos. Foi tudo isso que a gente trouxe aí durante a conversa, né? Então, essa conversa nossa está muito boa, né? Mas hoje a gente vai ficando por aqui. Só que antes de terminar, eu queria mostrar para vocês o site do logosofia.org.br. Aqui tem uma parte que tem todos os livros do Logosofia gratuitos para download. Foi onde a gente estudou, tirou alguns elementos para aplicar na nossa própria vida e poder trazer nessa conversa aqui hoje. Então, quem quiser ver os elementos originais escritos pelo próprio autor da Logosofia, eles estão todos disponíveis para vocês fazerem download lá no site. Além disso, aqui também tem um espaço de Fale Conosco. Quem quiser tirar alguma dúvida ou fazer alguma pergunta sobre a Logosofia, pode fazer por ele. Mas a gente vai deixar também, no final desse vídeo e aqui na descrição, um formulário no qual você também pode enviar essas perguntas e, além disso, contar para a gente um pouco do que vocês acharam dessa atividade e dar sugestões ou novas ideias para outras atividades. Agora, para encerrar mesmo, eu gostaria de agradecer a visualização de todos e desejar uma boa semana.